Muito boa noite a todos os telespectadores, a todos os internautas que estão conosco aqui no nosso Pão de Açúcar Notícias. Hoje é terça-feira, dia 12 de outubro de 2021. A gente segue aqui no Pão de Açúcar Notícias, eu, Rogério Lima, com mais uma entrevista nessa série de entrevistas que a gente está promovendo diariamente, semanalmente aqui na nossa página. Hoje estaremos entrevistando o vice-prefeito de Pão de Açúcar, o doutor Heraldinho. Semana passada estivemos aí com o prefeito Jorge Dantas, né? O Jorge Dantas, ele foi o nosso primeiro entrevistado, já entrou aí na live, viu, Juninho? O doutor Heraldinho já passou ali, o doutor Heraldinho, e daqui a pouco está pedindo aí para participar conosco. A gente vai hoje bater um papo com o doutor Heraldinho, claro, com certeza absoluta. E daqui a pouco ele vai estar participando conosco. Boa noite, doutor Heraldinho. Prazer, satisfação em tê-lo conosco. Até que já chegamos por aqui. Boa noite, Rogério Lima. Boa noite a todos, aos amigos que acompanham a PAC Notícias, a todos os Pão de Açucarenses. Prazer enorme, cara, estar aqui fazendo essa participação aqui nessa série de entrevistas que você vai estar iniciando aí. E para mim é um prazer, você como um homem do esporte, um comunicador já consagrado aqui na nossa cidade, em toda a região. Para mim é sempre um prazer estar participando aí dos eventos e do PAC Notícias, capitaneado aí pelo Rogério Lima. Muito bem, doutor Heraldinho. Olha, é só lembrar o senhor, os internautas, viu? Lembre-se, os internautas. Os internautas. Doutor Heraldinho, olha, a gente agradece também a sua participação e a gente já inicia aqui. Eu vou ter o mesmo comentário que teci semana passada com relação ao prefeito Jorge Dantas, que esteve conosco aqui, inclusive com uma boa audiência, e aqui eu tenho certeza absoluta que a gente já está subindo aí a audiência e a tendência cada vez mais é aumentar. De dizer que a entrevista tem uma impessoalidade, até porque, como eu disse aqui o prefeito Jorge Dantas, a gente não esteve no último parâmetro, mas a gente esteve diretamente ligado na política, no pleito eleitoral passado aqui no nosso município. Então, assim, eu quero deixá-lo aqui à vontade e dizer que a entrevista no Pão de Açúcar Notícias hoje é uma entrevista de um vice-prefeito, de um homem que ocupa um cargo público, de um homem que foi eleito numa chapa através da vontade popular do Pão de Açúcar, exercendo um mandato popular a um comunicador que tem uma página na internet modesta, mas que presta também o serviço à comunidade. E a política, ou politicagem, ou pleito político ficou lá atrás, lá no ano passado, quando houve a sua vitória. Então, eu quero deixar assim claro para que as pessoas muitos confundem, mas agora da entrevista mas nesse pleito eu acredito que o senhor tenha resolvido aceitar o nosso convite para dar essa entrevista, claro, em cima dessa situação, vendo também por esse lado. Não é isso, doutor Heraldinho? Com certeza, a campanha política já passou. E eu tenho certeza que, independente disso, até durante a campanha também, você também realizou entrevistas e soube dividir bem a parte da sua ligação partidária com a sua participação ou com o seu compromisso enquanto comunicador. Então, estou bem tranquilo, estou bem à vontade aqui e tenho certeza que será uma excelente entrevista. Então, vamos começar logo pelo começo, como diria meu amigo Giuseppe Gomes. O senhor se elegeu vice-prefeito na chapa do Jorge Dantas, que vem aí para o quarto mandato como prefeito aqui de Pão de Açúcar. E eu gostaria de saber, doutor Heraldinho, o senhor lá atrás já tinha sido candidato a prefeito, voltou agora na chapa como vice do Jorge Dantas, e se a sua atuação como vice-prefeito na administração do Jorge Dantas, na administração atual, está correspondendo realmente à sua expectativa de antes de assumir esse cargo público. Realmente, como é que está sendo sua atuação como vice numa chapa do prefeito Jorge Dantas, que vem para o seu quarto mandato, quando o senhor já tinha sido anteriormente candidato a prefeito em 2016? A atuação como vice, Rogério, você colocou muito bem. Ela se parece muito com o que a gente fez durante a campanha. Eu acredito que a gente tem que ter um papel não muito passivo, omisso, mas também a gente tem que saber qual é o nosso lugar enquanto candidato na época da campanha e agora na gestão como vice-prefeito eleito. Eu acho que a gente tem que ser uma pessoa colaborativa, uma pessoa que coopere com o grupo, uma pessoa que seja um elo de ligação, muitas vezes, entre a solução de alguns problemas e sempre sabendo o lugar em que a gente ocupa. Não adianta a gente se candidatar a vice
e querer ser prefeito, né, quando existe um prefeito eleito. Então, a gente respeita muito o espaço do prefeito, orienta, às vezes, quando existe alguma solicitação de alguma opinião, a gente tenta colaborar com a opinião, a gente tenta colaborar com ações e sempre presente nas diversas pastas, seja na educação, na saúde, no esporte, na agricultura. Temos participado muito dos eventos de todos os secretários. Por exemplo, na educação, há alguns meses atrás, teve a jornada pedagógica, que o prefeito não pôde participar, eu estava lá representando, dando a minha contribuição. No esporte, da mesma maneira. Como médico, eu tenho dado uma contribuição, eu tenho procurado dar uma contribuição grande também junto à Secretaria de Saúde, mas também participo das atividades no interior com o secretário de Agricultura, que é nosso amigo também. Eu tenho uma ligação muito forte com a região de cima, com a zona rural da nossa cidade. No turismo, com a Marquinhos, sempre conversando, que ele é um cara muito dinâmico também. Na questão também da cultura, eu sou uma pessoa que estou muito ligado também à música, então converso muito com o Igor. Enfim, eu sou uma pessoa que tenta colaborar da melhor maneira possível, sei do meu espaço, sei o que é ser o vice-prefeito, e dessa forma respeitosa, mas também sempre ativo, não aquele vice que está com mandato e fica em casa ou fica sem participar. Não, procuro ser bastante ativo, claro, respeitando o meu espaço de vice-prefeito. Doutor Enaldinho, semana passada o prefeito Jorge Dantas disse aqui, quando a gente indagou uma pergunta sobre a área de saúde, ele deixou bem claro aqui na live de que ele tinha tido um dos compromissos que ele tinha assumido com o vice-prefeito Enaldinho, era de que essa parte da área de saúde, apesar de ser, claro, apesar de ser não, na realidade uma das partes mais importantes da administração municipal, ela estaria a cargo, estava mais direcionada para a sua pessoa. O senhor falou aqui um pouco da Secretaria de Saúde, de que realmente tem dado essa atenção, mas a gente sabe que o senhor praticamente está diretamente ligado à área de saúde, o que não deixa de ser, aqui é uma avaliação pessoal, entre aspas, um risco. Por quê? Porque na saúde, quando se faz tudo, se fez a obrigação, o senhor sabe disso. E quando se falta alguma coisa, que é o peculiar, que é o dia a dia, não presta, né? O senhor sabe que é assim, a saúde do Brasil, infelizmente, isso é regra. Quando se faz tudo, não, mas é obrigação. É obrigação. Tem especialidade disso, é obrigação. Mas quando se deixa faltar alguma coisa, então quais são as ações principais da área de saúde e como realmente está nesse desafio, né? O senhor disse que é como o senhor como médico, mas como abraçar isso, sabendo dos riscos que realmente traz a parte, mas eu gostaria que o senhor falasse, tivesse um balanço aí também da questão da área da saúde, né? Porque o senhor está diretamente ligado, como disse o prefeito Jorge Dantas semana passada. É um desafio muito grande. A gente, infelizmente, eu tenho uma característica, ou felizmente eu tenho uma característica, que eu não costumo fugir dos desafios, eu costumo enfrentá-los de frente. E seria muita omissão eu ser um vice-prefeito médico e completando agora em 2021, 21 anos de medicina, né? A grande parte desse tempo dedicado à saúde pública. Tive alguns momentos em que fiz consultório ou atendimento particular, mas a grande maioria da minha formação ou da minha atuação como médico foi na saúde pública, seja como médico lá no comecinho, como médico de PSF, como médico plantonista de hospital. Depois eu me formei ginecologista e obstetra, já dei muitos plantões em hospitais, em emergência, né, obstétrica, seja na atenção em consultas de pré-natal, dos pacientes da atenção básica. E depois eu fiz o curso de ultrassonografia e hoje eu estou mais direcionado para a ultrassonografia. Mas, enfim, então, como eu não poderia jamais fugir a essa característica ou a esse desafio de ajudar na questão da saúde. Lógico, como você falou, a gente não é uma ilha. Pão de Açúcar está inserido num sistema muito deficiente, que é o Sistema Único de Saúde. É um sistema que há quem diga que foi feito para não dar certo, porque é um sistema no papel muito bonito, mas que não tem a atenção devida dos governantes, seja
principalmente a nível federal, porque a gente vê o seguinte, que com a municipalização da saúde, os municípios ficaram com muitos encargos. Todas as obrigações com a saúde, apesar do governo federal fazer transferências mensais aos municípios, mas são transferências que não são suficientes para o financiamento da universalidade que a saúde exige. Então, realmente, é um desafio muito grande, Rogério. Há quem diga que, para mim, seria uma coisa, como você, né, colocou, uma coisa arriscada, um perigo para me queimar, né, junto a uma gestão de saúde onde está com tanta dificuldade, mas eu tenho auxiliado muito aos secretários que já passaram pela pasta, o último agora está fazendo um trabalho maravilhoso, uma pessoa já experiente, que é o meu primo Cezinha, a gente conhece mais que o Cezinha, Augusto César, uma pessoa experimentada, já foi secretário de cidades importantes, como Marechal Deodoro, Piranhas, com o Inácio lá durante muito tempo, e é um secretário que tem um trato muito bom com o povo e também muita experiência administrativa. Então, eu, na verdade, ali com ele, estou até aprendendo muita coisa, porque ele tem dado uma resposta muito grande àquilo que a gente pede a ele, que é um bom atendimento para a nossa população, que é focar na atenção primária, que é aquela da prevenção das doenças, porque senão a gente não vai conseguir fazer saúde pública sem prevenir doenças. Então, a gente tem feito muitos avanços na saúde, que a gente pode até destrinchar aqui com você, mas muito disso, muito da nossa luta diária, do apoio do prefeito Jorge, do apoio dos nossos deputados, que tem nos ajudado muito, do governador Renan Filho, que tem dado uma ajuda maravilhosa para a saúde, o secretário estadual Alexandre Aires, uma pessoa muito sensível. A gente pegou a saúde com 2 folhas atrasadas, mesmo assim, estamos conseguindo deixar a saúde nos trilhos novamente, com serviços de saúde bem estruturados, e as coisas estão se organizando, e eu estou muito feliz com o andamento da saúde. É claro, a gente não pode esquecer, né? Pão de Açúcar não é uma ilha lá na Europa, ou na Ásia, ou na África, é um sistema, a gente faz parte do sistema único de saúde do Brasil, num estado pobre, na região sertaneja, que tem muita dificuldade, então as dificuldades são muitas. A gente não vai conseguir fazer daqui uma coisa muito diferente das outras cidades do Nordeste ou de Alagoas. Mas já estamos conseguindo fazer e ter muitos avanços, graças a Deus, na saúde do nosso município. Doutor Adeus, se o senhor puder, eu gostaria que o senhor pudesse elencar alguns avanços. Veja bem, o senhor disse que vem de uma gestão que deixou aí 2 folhas salariais em atraso, mas na gestão também atual, a gente já tem, o 3º secretário de saúde, né, com o Cezinha. Nós tivemos aí a Karine, que era a sua irmã, foi a primeira, depois o Juninho, né, que é um jovem pós-sucarense realmente promissor, e agora o doutor Augusto César, o Cezinha, como é conhecido, inclusive foi meu repórter de campo, o Cezinha, depois eu vou contar essa história lá no final. E então, veja bem, mas quais são os principais avanços em relação à gestão anterior? O que é que o senhor pode comparar, deixar em comparação? Pergunto isso porque nessa série de entrevistas que nós teremos também, nós vamos entrevistar, nós vamos fazer aqui o convite abertamente ao ex-prefeito Flávio Almeida, que vai participar aqui, ao ex-prefeito Pedro Farias, e eles vão ter a oportunidade também de discorrer sobre essa situação. Então, a gente tem que já alinhar essa situação de agora, para que lá na frente a gente possa também fazer um balanceamento. E o que foi? Quais foram os avanços e quais foram as dificuldades encontradas da gestão anterior, que essa gestão já conseguiu superar o que está superando? Olha, Rogério, a olhos vistos, tá? A gente tinha um teto, que eu vou explicar bem como é essa história, que a gente reclama do subfinanciamento da saúde, né? Então, o teto de Pão de Açúcar, ou seja, o que o governo federal enviava para Pão de Açúcar de teto de atenção básica e de atenção hospitalar, da média e alta complexidade, era de mais de 6 milhões de reais. E o teto, ele é atualizado à medida em que os serviços são feitos, né? Em que existe produção, porque não existe mais aquela coisa de antigamente, de que o dinheiro vinha a fundo perdido. Não, o dinheiro vem à medida que o município mostra que está produzindo, e a partir dessa produção,
aí os tetos são atualizados, ou para mais ou para menos. Então, o teto nos últimos 4 anos diminuiu de 6 milhões para 4 milhões. Isso mediante uma diminuição grande na questão da produção. E não só na produção, na questão da informação dessa produção. Então, além de produzir menos, o pessoal ainda pecava muito na questão de informar ao Ministério. Isso um problema de gestão absurdo, porque num regime de financiamento escasso, a gente tem que investir na questão da informação para que ela chegue e na questão da cobrança dos profissionais de saúde para que produzam, porque o povo precisa de atendimento. Então, o que aconteceu, isso aí, só isso aí já por si já mostra que houve uma melhora grande. Além disso, eu lembro, porque eu sou médico concursado aqui de Pão de Açúcar, e a produção, por exemplo, eu faço ultrassom. Antigamente, a gente fazia aqui uma cota de mais ou menos 40 a 50 ultrassonografias mês. Ora, a gente tem uma média de mais de 100 gestantes aqui, mais ou menos. Eu acho que chega às vezes até a 200 gestantes. Como é que a gente vai fazer pré-natal, atenção, trabalhar diminuição de mortalidade infantil, se a gente não consegue ofertar um ultrassom para a gestante durante o seu pré-natal de 9 meses? Então, assim, hoje a gente consegue fazer mais de 200 a 250 ultrassonografias por mês em Pão de Açúcar, que era 40 a 50. Hoje nós temos mais de 15 especialidades trabalhando aqui em Pão de Açúcar. Temos cardiologista, temos ortopedista, temos 2 ginecologistas, um fazendo pequenas cirurgias e a outra fazendo a parte de colposcopia e a parte também de atendimento clínico à mulher. A gente tem também, além disso, o raio-x que voltou a funcionar de maneira com mais qualidade, porque o raio-x que a gente encontrou em comodato na outra gestão, só o dinheiro que era pago por mês desse comodato, ou seja, desse aluguel dessa máquina, 2 meses desse comodato, já era suficiente para consertar o raio-x nosso, que é infinitamente melhor do que era utilizado na gestão anterior. Então, a questão dos exames laboratoriais estavam todos parados. Hoje, Pão de Açúcar faz mais ou menos 4 a 5 mil exames laboratoriais por mês. O laboratório ele foi reativado aqui. As gestantes estavam fazendo pré-natal sem saber o seu tipo de sangue, sem saber se tinha diabetes, sem saber se tinha anemia. Coisas simples. O recém-nascido nascia, você não fazia o exame normal, que é feito do teste do pezinho, o exame do VDRL nas gestantes também para prevenir a sífilis, enfim, exames básicos que não estavam deixando deixar de ser feitos. Então, a produção aumentou muito mais e, além disso, a gente está investindo, a gente está fazendo a reforma de postos de saúde da região de cima, o posto de saúde da Umburana d'Água, agora dia 15, na sexta-feira, já vamos inaugurar a reativação e a reforma daquele posto que passou 4 anos parado. O pessoal ficava indo da Umburana d'Água até a Empoeira para ser consultado, quando tinha lá um posto de saúde construído lá atrás pelo prefeito Jorge Dantas, e o pessoal deixou desativado. Estamos reativando, dia 15, é a reinauguração desse posto que foi reformado agora nesses últimos 15 dias. Estamos com o projeto do Expresso Saúde, que é um projeto pioneiro, que é um projeto de ações de saúde, em que a gente leva a saúde para mais perto do povo, da população. Às vezes a demanda do PSF não atende suficientemente, e aí o Expresso Saúde está levando. A promoção à saúde, que Edinho está levando muito bem, está fazendo programas maravilhosos, como Medida Certa, que combate a obesidade e faz a prevenção de doenças cardiovasculares e acidentes vasculares cerebrais, que é tão comum em nossa cidade. E a gente não vai conseguir diminuir os infartos, os AVC, se a gente não conseguir combater lá na ponta, fazendo um bom trabalho de prevenção. O Edinho tem feito isso. As datas comemorativas, ao Setembro Amarelo, fazendo uma reflexão a respeito da depressão, das doenças mentais, foi maravilhoso. E agora estamos entrando aqui no Outubro Rosa, também na prevenção de câncer de colo de útero e do câncer de mama. Enfim, Rogério, eu peço até desculpa por estar assim, tão empolgado fique à vontade.
mas as ações e os avanços em que a gente teve esse ano, apesar de você ter dito que a gente teve 3 secretários, com certeza, quando a gente colocou Karine como secretária, uma pessoa de nossa confiança também com muita vivência em saúde pública. Só que Karine começou a ter problemas particulares também de ordem financeira, ela teve algum prejuízo em sendo secretária, como médica, e esses problemas começou a impactar no dia a dia, e não adiantava ela continuar no cargo se ela não estava plena. O secretário tem que estar aqui durante toda a semana fazendo o trabalho. E então, a gente, em entendimento, junto com o prefeito, a gente decidiu que Karine deveria sair, ela mesma que pediu a sua saída, e a gente ficou com um técnico muito bom, que é Júlio César, no controle e avaliação, mas que ainda estava pegando uma certa experiência nessa questão da abrangência de ser o secretário. Na verdade, a gente estava aguardando uma resposta mesmo, que terminou sendo positiva, do nosso secretário atual, que é o Augusto César Júnior, e a gente tem feito um trabalho maravilhoso junto com ele. Então, isso é um balanço assim rápido. Eu não era da minha intenção, assim, ou muitas vezes a gente tem que falar e fazer o comparativo entre essa gestão e a outra, porque a gente tem que mostrar as diferenças, né? E eu fico muito tranquilo, depois, se Cleiton ou Flavinho quiser vir dar as suas explicações, eu acho que pode ter havido alguma coisa positiva no mandato deles, mas na saúde foi um desastre. A verdade é essa. Não sei se foi pela falta de convivência, de entendimento desse tema, que é muito delicado, é uma coisa que exige a presença, né? Eu digo que o secretário está fazendo um bom trabalho, mas tanto eu como o Jorge, a gente monitora essas ações dele, porque Jorge também tem muita experiência em administração pública, foi prefeito já por várias vezes, né? E na área de saúde eu tenho uma certa vivência. Então a gente está ali, é uma equipe que deve estar envolvida. É a equipe também que a gente escolheu, que está lá dentro da saúde, tem feito um trabalho maravilhoso, tanto no hospital como na atenção básica. Isso tem deixado a gente muito satisfeito. Muito bem, doutor Arnaldinho, vice-prefeito de Pão de Açúcar, aqui conosco no Pão de Açúcar Notícias. Está chegando muitas perguntas aí, doutor Arnaldinho. A gente vai tocando aqui o barco. Já agradece o pessoal que está participando conosco. Graças a Deus, a audiência muito boa, como sendo aqui no nosso Pão de Açúcar Notícias. E muitas indagações aqui, que a gente vai ver se lá para o final a gente fala algumas aqui. Doutor Arnaldinho, o senhor também me parece que teve uma atuação direta na questão da pasta do esporte. Eu não sei, na agricultura, não sei se também. Mas no esporte, parece que no esporte o senhor teve também a atuação aí, uma atuação direta na escolha aí do Giovanni, me parece, à frente da assessoria de esportes do município. E o senhor falasse um pouco também aí sobre a área do esporte. Aqui também o senhor, como vice-prefeito, foi um dos responsáveis aí pela indicação aí do Giovanni, que o Fonseca, que, diga-se de passagem, está se empenhando realmente bastante aí nessa parte. Giovanni, ele tem se destacado e tem sido a grande revelação dessa gestão. A verdade é essa. Muito porque existia uma expectativa da resposta que ele ia dar a essa oportunidade que a gente deu a ele. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu sabia que Giovanni ia fazer esse trabalho maravilhoso que ele está fazendo, porque é um cara muito dedicado, muito responsável, é uma pessoa que faz tudo com muito amor, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz com muito afinco, com muito amor, muita responsabilidade. E outro dia, até conversando com outros secretários, com o pessoal da comunicação e com o próprio prefeito, e ele muito satisfeito com a atuação de Giovanni. Lógico, é uma pasta que não tem praticamente orçamento, né? Depende muito dos recursos próprios da prefeitura, mas como é uma assessoria de esporte e está ligada à Secretaria de Educação ainda, ele tem, assim, tido um total apoio da secretária Adriana e também um total apoio de Jorge. Realmente foi uma indicação minha, porque eu sempre confiei muito no potencial de Giovanni. Ele tem feito um trabalho maravilhoso, é uma pessoa muito aberta, recebe todos os esportistas. Você que militou nessa área de esporte também durante muito tempo, é um cara muito abnegado do esporte, sabe que é uma área difícil de você conseguir
patrocínios, conseguir recursos para eventos. Na Giovanni tem se destacado, já procurou o secretário estadual, então foi uma pessoa que recebeu ele muito bem também. Aliás, a equipe do governador Renan Filho, maravilhosa, sempre nos recebeu maravilhosamente bem, e com o esporte também não foi diferente. Os deputados também têm dado uma abertura e uma colaboração também a Giovanni. Ele fez aí, tá rolando aí o campeonato de veteranos, porque quando iniciou o campeonato, a gente via que a gente não sabia ainda direito como seria o comportamento da pandemia, então a gente, mesmo com a vacinação, a gente não quis abrir para o campeonato municipal, aquele que é mais tradicional. A gente fez um campeonato agora, vamos dizer, piloto, para ver como é que ia comportar, até porque quem tinha mais de 40 anos já estava com as 2 doses, e isso é um pré-requisito para o campeonato. Então a maioria o campeonato está sendo muito elogiado, muito organizado. Fez também um dia desse, no dia da emancipação política de Alagoas, ele fez também um torneio de futebol na praia, que foi muito bem organizado também, com a boa participação dos atletas de Pão de Açúcar. Inclusive, a gente tem um atleta maravilhoso aqui, que é o Tom, né, que está levando o nome do Pão de Açúcar para outras cidades. É um rapaz que a gente precisa olhar com carinho, ele é um atleta muito, muito bom, está se destacando bem. Enfim, o Giovanni é isso, o Rogério é um cara fantástico, e a gente está muito satisfeito com o trabalho dele. E vai ser pai, viu, agora? Já estou espalhando. Vai ser pai, Giovanni. É um filho da Giovanni, realmente é um cara de Deus, vai dar tudo certo, e você com o padre dele, que ele já me chamou. O menino nem nasceu, ele já me chamou. Fez também reforma do ginásio, viu, Rogério? A gente hoje de manhã... reforma do ginásio, né? Reforma do ginásio de esporte do município, que ficou maravilhoso. Foi um orçamento que ele fez enxuto lá, levou para o prefeito aprovou. E em breve a gente vai estar fazendo a reforma geral também do ginásio do Povoado Machado, que é o primeiro ginásio que o Pão de Açúcar teve. Eu acho que aí teve o dedo de Jário Ribeiro, viu? Olha, o Machado. Eu conheço o meu amigo Jário, eu acho que... Doutor Heraldinho, o senhor falou aí, fez menção ao governador Renan Filho. Antes eu quero lembrar que hoje também houve aí, me parece que eu estava acompanhando nas redes sociais da prefeitura, a entrega de fardamento aos ACE e ACS, não foi isso aqui também em Pão de Açúcar, é isso? Isso. Hoje, durante o dia. A primeira, como existe um dia municipal do agente comunitário de saúde e de endemias. O dia do agente comunitário de saúde nacional é o dia 4. Mas um projeto de lei do então vereador Marquinhos de Té criou, há alguns anos atrás, na época que ele foi vereador, o dia municipal do agente comunitário de saúde e de endemias, que foi no dia 11, foi ontem. Então, com essa série de inaugurações que a gente teve hoje, a gente convidou todos os agentes comunitários de saúde e de endemias para receberem seus fardamentos, né, fardamentos novos, e protetor solar. Tem também já licitado os tablets, que eles vão também trabalhar de uma forma mais tecnológica, mais moderna, para integrar o sistema de saúde. Então a gente fica mais fácil a gente controlar também a atividade deles, e eles também fazerem uma produção online mais rápida. E então já existe também, além dos uniformes e dos protetores solares, a questão do tablet e das bolsas também, que já estão licitadas e serão entregues em breve. Mas a gente quer mandar também, então, um abraço para todos os agentes comunitários de saúde do município e agentes de endemias, pelo dia deles, comemorado ontem, e também fizemos essa homenagem para eles hoje pela manhã. Doutor Heraldinho, o senhor fez menção há pouco ao governador Renan Filho. Nós sabemos que no último pleito houve o governador Renan Filho esteve aqui em Pão de Açúcar, no palanque do então candidato a prefeito Cristiano Matheus, até porque também era do partido, ainda do MDB, filiado ao MDB. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco também dessa sua relação. A gente tem visto que tem tido uma aproximação muito contundente da gestão de Pão de Açúcar com o governador Renan Filho. O prefeito Jorge Dantas disse aqui semana passada que sempre houve essa aproximação, eles nunca deixaram de votar no Renan, teve uma ou duas eleições por questões partidárias, mas na última eleição é fato de que o Renan esteve aqui no palanque, subiu no palanque do então candidato a prefeito Cristiano Matheus. Mas como é que está a relação? Como é? A gente também sabe da sua relação ao longo dos anos com a família Calheiros, com o senador Renan Calheiros. Qual é hoje a relação real do vice-prefeito Heraldinho
com o governador Renan Filho? A relação é a melhor possível. Essa relação com o Renan Filho, quer dizer, com o Renan pai, e já o Jorge, e essa turma mais antiga, o meu pai mesmo, votou no Renan Calheiros Pai durante muitas campanhas, enquanto ele foi deputado federal, senador, e senador acho que 2 vezes, federal muitas vezes, foi candidato a deputado estadual lá atrás também, enfim. Mas com o Renan Filho é o seguinte, eu tenho uma relação com o Renan Filho desde a época que ele foi candidato a deputado federal. Quando o Renan Filho foi candidato a deputado federal, ele foi a primeira eleição deles fora de Murici. Ele foi prefeito de Murici 2 vezes e depois se lançou deputado federal. E naquela oportunidade, o Jorge aqui apoiava, e conjuntamente com minha mãe, a vereadora, o Alexandre Toledo para deputado federal. E a gente... mas a gente tinha uma ideia de que a gente gostaria de ter o PMDB aqui em Pão de Açúcar. E numa visita ao então governador, na época candidato a deputado federal, a gente se colocou à disposição dele de apoiar aqui, perguntamos, governador, deputado, né, prefeito, Renan Filho, qual é a expectativa sua de votos em Pão de Açúcar? E ele dizia que era em torno de 200 votos, porque em Pão de Açúcar ele tinha alguns amigos, né, e tal, não tinha ainda feito uma base assim consolidada aqui na época em Pão de Açúcar. Naquela oportunidade a gente apoiou o Renan e ele teve pouco mais de 800 votos aqui em Pão de Açúcar, faltando aí uns 40, 50 dias para a eleição. A gente conseguiu, então, mesmo com minha mãe reclamando na época, mas rapaz, eu tenho o meu candidato e você vai apoiar um candidato que não é o meu. E a gente, como ele era um cara jovem, um cara que a gente conversava bastante, então eu me aproximei dele. Na verdade, a gente muito pensando também no partido, que a gente queria se consolidar também aqui como um partido político bem consolidado aqui, uma turma jovem que estava acompanhando já daquela época, e apoiamos o governador. E daí por diante, ele foi depois candidato a governador, apoiamos, né? E dessa feita, minha mãe já apoiou ele também. Eu lembro que o vereador Lira, vereadora Ana Deise, nessa época, também apoiaram o Renan Filho como governador, na primeira eleição dele. O Jorge tinha um compromisso com o Alexandre Toledo, uma amizade de irmão com o Alexandre, que foi candidato a vice com o Bill, e o Renan, na época, entendeu. Mas Renan Pai esteve aqui em minha residência, a gente fez aqui um mini comício, e esses vereadores que eu citei junto com a gente, continuamos apoiando o Renan desta feita para governador na primeira, na segunda vez, novamente apoiamos ele para governador. Então a relação da gente é excelente. É lógico que cada eleição tem uma história. A eleição que eu disputei contra Flavinho em 2016, ele era do PMDB também, né? Então ficou muito difícil para o Renan, pela ligação que a gente tinha com ele, e o cara que era candidato aqui pelo PMDB. E, apesar de não ter vindo, mas o pai veio, e a gente entende, o cara é do PMDB, é o cara do partido. Na época, o PMDB queria se consolidar como o maior partido do Estado, como é hoje. Então, a gente entende, tanto da primeira vez, como na segunda, porque o Cristiano também era do PMDB. E não é só a gente que tem amizade com o governador, o Cristiano também tinha, né? Inclusive, uma amizade até mais estreita com o governador Renan Filho do que a gente. Então, a gente entende perfeitamente a posição do governador. Na época, tinha muita pessoa do grupo que ficaram meio oriçadas, meio revoltadas. Eu digo, rapaz, vamos ter paciência, porque o governador está aqui com o cara do partido dele, mas o governador é o governador do Estado e a gente vai precisar muito dele depois da eleição. Nós vamos ganhar a eleição, vamos precisar do governador. E foi isso que aconteceu, né? Ganhamos a eleição, graças a Deus, e hoje o governador como sempre foi, um grande parceiro de Pão de Açúcar, independente de quem seja o governante, né? E a amizade da gente agora está mais estreita ainda, inclusive com o Jorge, né? Comigo já existia essa ligação e com o Jorge ficou mais estreita ainda, e o governador tem aberto as portas, tem feito de Pão de Açúcar um canteiro de obras, os secretários sempre muito atenciosos com a gente, o nosso amigo Maurício Quintela, o Maicon Beltrão na agricultura, o Pão de Açucarense também, o nosso amigo Mozart, né? E que também faz parte desses programas que a gente está instituindo aqui.
Então, assim, tem sido... E o Alexandre Aires também, na saúde, tem dado uma colaboração maravilhosa para a saúde. E eu me arrisco a dizer que se não fosse essa colaboração do governador, a gente estaria muita dificuldade, mais ainda a gente estaria aqui em Pão de Açúcar na nossa saúde. Muito bem, doutor Dadinho. A gente está só com um problemazinho de vez em quando aí na sua internet, mas tá, deu totalmente para a gente ouvir. Toma aí seu copo com água, tá bom. É isso, meu amigo Juninho, nosso assessor Júnior Tenório está aqui de olho. Doutor Heraldinho, falando sobre isso, a gente vai entrar aqui no campo de política, né? Porque pô, hoje, realmente, eu recebi, antes da entrevista, algumas, rapaz, pergunta isso ao doutor Heraldinho, rapaz, pergunta isso a ele. E é relacionado à política, eu não vou fugir delas aqui não, viu? A gente vai seguindo. Vamos falar um pouco no âmbito ainda estadual. Eleições de 2022, doutor Heraldinho. O ano que vem, o Jorge Dantas já falou aqui semana passada, o prefeito, sobre as pretensões dele num futuro apoio a algumas composições, até porque não temos ainda candidatos, né? Todos são aí pré-candidatos ainda, tal. Não existe só cogitações, a gente já sabe mais ou menos quem são os pretensos candidatos no cenário estadual e também no cenário federal. Quais são as vertentes do senhor para 2022? Primeiro, eu sou Renan Filho Futebol Clube. Para onde Renan Filho for, eu estou apoiando. Sou para senador. O governador ele não pode mais. Acredito que o nosso governador vai sair ao Senado da República e estaremos apoiando o senador Renan Filho, sem dúvida nenhuma. E outras bases que nós temos, bem consolidadas, e a gente gosta, eu sempre gostei de fazer a política com muita consideração e com muito compromisso, que eu acho que é dessa forma que deve ser feito. Então, os políticos que se propõem a ajudar e ter compromisso com o Pão de Açúcar, eu acredito que são esses que a gente deve seguir. Então, o Renan Filho tem, a gente consegue, porque lá, falando um pouco dos 4 anos atrás, o CISP, o Renan Filho, trouxe para cá, né? O calçamento da região, da zona, da parte ali do centro da cidade, e também até de alguns povoados, como o povoado Meruz, o governador trouxe. Então, as grandes ações que passam nos últimos meses, nos últimos anos, aliás, quem trouxe foi o governador Renan Filho. Então, um cara que tem compromisso com a cidade. A Orla agora, né? O complemento da Orla, né? Complemento da Orla, né? A estrada para a Ilha do Ferro agora, Minha Cidade Linda, está calçando ali acabando de calçar a Coab. Enfim, e ajuda para a saúde, enfim. Então, um cara que tem compromisso, a gente tem que apoiar e mostrar isso ao povo, para que o povo, então, possa, como sempre fez, né? Porque as votações aqui do governador Renan Filho sempre foram excelentes, sempre ultrapassaram 60%, quase 70%. Então, e nessa última eleição do governador, então, nem me lembro direito se passou de 80% aqui que votou no governador Renan Filho, 80% ou 90%. O Max Beltrão é o nosso candidato a deputado. Foi 92%. 92%, não é isso? Foi 92%. Uma lavada, né? Uma lavada. Em deputado federal, a gente tem o Max, que é também um cara muito, não só em Pão de Açúcar, mas em toda Alagoas, mas em Pão de Açúcar também tem muita ação. A última agora está trazendo, através de verbas estaduais, da Secretaria Estadual de Saúde, ele está lá trazendo para Pão de Açúcar mais R$900 mil para a saúde. Então, além disso, já trouxe para cá várias conquistas na área da agricultura, poços artesianos, na área da pesca, na área da assistência social, programa do leite, enfim. É um cara que sempre trabalha muito mais. Então, é um cara que a gente está perto dele. E o deputado também, Ivan Beltrão, que é o nosso candidato a deputado estadual, porque também é um parceiro nosso, foi parceiro durante a campanha e está sendo parceiro durante a gestão também. Tem recurso na saúde aqui colocado por ele, a famosa emenda impositiva, que agora os deputados estaduais têm, e com essa emenda impositiva para a saúde, ele tem salvo a gente aqui de muitas dificuldades. Então, são esses 3 candidatos considerados no nosso grupo, mas nós temos, nosso grupo, eu digo, da base mais do PSD, vamos dizer assim, desse grupo nosso, que é um grupo, assim, eclético, um grupo que tem outros candidatos também, muito bons e muito importantes, que a gente eleja, como hoje, que acompanhou a gente durante o dia todo, o deputado Bruno Toledo, deputado também que já tem uma história aqui em Pão de Açúcar de muita
tem muitos serviços prestados na nossa cidade. Temos o Marcelo Vitor, que é um deputado estadual, que Jorge tem um compromisso de apoiar o candidato a deputado federal, que ele vai apoiar. Enfim, temos também o Maurício Quintela, que tem dado uma ajuda muito grande, que o Jorge já disse a ele que vai garantir aqui alguma base para ele como deputado estadual. E, então, os dos que eu estou me recordando agora são esses, o senador, o Paulo Dantas também, o Lombardi está me lembrando aqui, não podia esquecer dessa grande liderança do sertão alagoano, que tem a sua base, é primo, inclusive, do prefeito, e nos ajudou durante a campanha e que agora também será reconhecido também essa ajuda dele. Então, são esses os principais, né, candidatos que a gente vai estar apoiando em 2022. Muito bem, estamos aqui com o vice-prefeito de Pão de Açúcar, o doutor Heraldinho, aqui na nossa live do Pão de Açúcar Notícias. Graças a Deus, agradecendo a vocês que estão aqui conosco, participando. São muitas as perguntas chegando, a gente tem aqui uma pauta e nós vamos seguindo. O senhor falou aí, eu estava prestando atenção, doutor Heraldinho, sobre essa questão de apoio, né? O senhor disse, eu me refiro aqui ao PSD e tal, e a gente sabe que isso aí realmente é normal, até porque uma eleição deputado tal sempre tem realmente as bases. Isso não quer dizer que o partido, que a gestão se rache por causa disso, não. Claro, são seus apoios individuais, partidários. Mas eu gostaria de saber o seguinte: diante disso, a gente, desde o início, essa é uma pergunta que eu faço, porque muitas pessoas perguntaram, e eu sei que o senhor também não vai fugir da resposta, e vai saber também conduzir a resposta. Existe, qual a relação política administrativa, porque são muitos assuntos, vários boatos, o doutor Heraldinho está brigado com o prefeito Jorge Dantas brigou com o Heraldinho, discutiram, não estão mais. Qual a relação realmente? Existe, aqui vai ficar gravado, porque lá na frente, aqui alguém vai usar essa live para 2024, que vai chegar também daqui a pouquinho mais em 2024, viu? Qual é a relação realmente política entre o prefeito Jorge Dantas, entre o vice-prefeito doutor Heraldinho, que é quem está entrevistando, com o prefeito Jorge Dantas, né? O que é que realmente existe e o que não existe nessa relação aí, que as pessoas tanto comentam nos bastidores, nos senadinhos de Pão de Açúcar. Pão de Açúcar é uma cidade que eu sou suspeito para falar que eu amo minha cidade, eu adoro Pão de Açúcar, mas Pão de Açúcar respira política, né? Uma eleição acaba e o pessoal já está pensando na próxima. Né? Então, assim, é uma cidade muito politizada realmente, e as pessoas respiram política. Gostam muito de futebol, gostam muito de música, né? Mas gostam muito de política também. E eu também, como pão de açucarense, não fujo a isso. A relação com o Jorge é a melhor possível. Veja bem, quando a gente fez a conversa para que os dois grupos se juntassem na eleição passada, por que dois grupos? Porque eu fui candidato em 2016 e, naturalmente, quando você é candidato por um grupo e não logra êxito, você tenta novamente. Eu era candidato natural para 2020. Mas a gente percebeu que com os reclames da população em relação à gestão anterior, elas pediam por um gestor mais experimentado, por uma pessoa, uma bola de segurança, vamos dizer assim. E a gente mediu isso, né? Não é uma opinião minha ou de A, B ou C, uma coisa medida em pesquisas qualitativas e quantitativas. Né? As pessoas, elas, de certo modo, elas diziam, assim, só para entender bem, poxa, essa gestão está fazendo isso, está fazendo aquilo, pelo menos na época de Jorge, podia ter um problema ou outro, mas era muito melhor isso, era muito melhor aquilo, enfim. Isso povoou o consciente, o subconsciente das pessoas, e as pessoas começaram a querer aquela mudança que eles queriam anteriormente, elas então migraram para a bola de segurança. E quando a gente fez essa reunião, essa série de conversas que houve para que houvesse essa junção dos grupos novamente, e para que o grupo permanecesse unido, como foi em 2016, permanecesse unido em 2020, então as pessoas apostavam, Rogério, que era 10 dias vai brigar, 15 dias, um mês, 3 meses, né?
foi assim durante a campanha toda, uma aposta constante de que haveria uma briga entre a gente, porque haveria um conflito, vamos dizer assim, de interesses ou de personalidades, e aí haveria essa briga. E não houve briga, a gente nunca teve uma campanha tão leve, tão tranquila como foi a campanha, em termos do relacionamento da gente, e isso foi dito, inclusive, pessoas da família do Jorge mesmo, a própria Soraya, o próprio Antônio Dantas, os filhos do Jorge, dizer, poxa, como a campanha está boa, como a campanha está leve, produtiva, né? Eu me empenhei muito na campanha, entrei de corpo e alma, não faço diferente, eu não sei fazer as coisas meia boca, eu faço com muita intensidade, fiz, e isso foi reconhecido. E, como eu disse lá no começo da entrevista a você, eu sabia, a partir do momento em que foi feita a escolha e eu decidi, junto com o meu grupo, que eu seria o vice, então eu teria que ter um comportamento de vice, e não um comportamento de prefeito. Então, a partir daí, com muito respeito, a gente está sabendo se relacionar bem, né? Disseram até que outro dia que a gente brigou, aí depois da gestão que a gente ganhou, que assumimos, ia brigar antes da posse, depois ia brigar no primeiro mês, disseram que a gente tinha trocado até tapa na prefeitura, e tudo, como diria Nilson do Caldinho, tudo mentira, né? Mas a relação tem sido boa, claro, que eu divido em algumas coisas com ele, quando eu divido eu digo diretamente a ele, quando ele diverge de alguma coisa de mim, ele também diz, né? E qualquer relação é assim, e não seria diferente com a gente, né? Pelo menos a gente tem sido muito franco um com o outro, eu tenho procurado ser muito honesto nas minhas colocações, e eu acho que é por isso que tem dado certo até agora. Doutor Aldinho, o senhor tocou, eu vou só voltar um pouquinho no tempo. O senhor falou, me empenhei como vice, soube o meu papel de vice e me posicionei como vice e fomos para a campanha. O senhor também tem essa impressão que ficou também, ficou notória para algumas pessoas, de que a sua composição com o Jorge Dantas foi fundamental, e talvez seja até uma redundância perguntar isso, mas foi fundamental. Por que eu pergunto isso? Porque o Cristiano Matheus, ele fez 6 meses de campanha, teve 5.595 votos, 5.600 votos em 6 meses de campanha. A diferença foi ampla, 2.500 votos de diferença do Jorge, do Jorge, prefeito eleito, para o Cristiano Matheus. Mas a chapa foi Jorge e Heraldinho. Então, até que ponto o senhor considera, se o senhor tem isso em mente, como fundamental para que naquele momento da campanha, a vinda do Heraldinho para o grupo do Jorge, ou a vinda do Heraldinho talvez naquele momento para o grupo do Cristiano, tivesse decidido a eleição como foi decidida com o Heraldinho e o Jorge Dantas na chapa vencedora? Olha, eu tenho essa consciência. Eu considero que a gente, como eu disse a você, a gente fez pesquisas qualitativas e quantitativas. A qualitativa, ela pergunta o sentimento do povo naquele momento. E a quantitativa, ela mede intenção de voto e rejeição. Tá? Graças a Deus, dos 3 pré-candidatos, que era eu, o Cristiano e o Jorge, antes, eu tinha, em todas as pesquisas, a menor rejeição. A menor rejeição era a minha. Só que na intenção de voto e no sentimento do povo naquele momento, Jorge tinha uma pequena diferença em relação à minha pontuação nas pesquisas. Isso foi determinante, porque isso aí eu dividi com o grupo. Não foi uma decisão também entre eu e Jorge, entre 2 pessoas. Foi uma decisão entre 2 grupos. Né? A gente participou, a gente mostrou que a gente não teria, vamos dizer assim, naquele momento, uma quantidade de intenção de voto que pudesse suplantar o primeiro colocado naquele momento. Mas a diferença era ali de, vamos dizer, 8, 10 pontos de diferença, né, entre o primeiro e o segundo colocado. Então, assim, levando para os números friamente para os números, uma porcentagem de 25% a 30% que se vai pender para um lado ou para o outro, é lógico que ela é determinante para uma eleição. Mas eu acredito que não é só o número,
é o envolvimento, é a afinidade de um candidato de vice com o outro. Geralmente, realmente, como você disse, é verdade. Não era uma campanha apenas, né, isso eu posso dizer, era uma campanha de 2 candidatos que se juntaram por um objetivo, que era melhorar as condições de Pão de Açúcar. Então, essa era a intenção. E, realmente, eu sinto que eu me sinto feliz por eu e todas as pessoas que estavam entusiasmadas com a minha candidatura e que eu tive que conversar com todas, fazer um trabalho, assim, vamos dizer, de convencimento, e elas também acreditaram nesse projeto, como dar um passo às vezes para trás e dar 3 para frente. Então a gente fez essa escolha e eu acho que foi realmente determinante. Mas, assim, fico até suspeito para falar, né? Eu escuto muito as pessoas falando que realmente foi determinante. Beijamos aqui com o doutor Heraldinho. Estamos chegando aqui, se dirigindo aí a fase final da nossa entrevista, mas graças a Deus, agradecendo muita gente participando. Doutor Heraldinho, antes da gente encerrar, antes da próxima pergunta aqui, isso eu faria... Foi tão bom que já passou rapidinho, hein? Foi, rapaz, mas a gente vai seguir ainda. O senhor não vai fugir, não, porque tem 2 perguntas aqui que querem botar o senhor no canto da parede. Viu? Como não se preocupe, perguntas poderosas. É verdade. Mas antes da gente chegar a elas, eu gostaria e faria isso com... Não tive a oportunidade de fazer aqui ao vivo com o prefeito Jorge Dantas, porque a situação apareceu após. Nós temos aqui um grupo de WhatsApp e nós temos um Pão de Açucarense que está necessitando, vou falar isso aqui não como político, não como um gestor, não como vice-prefeito, da ajuda do cidadão Pão de Açucarense. Nós temos uma pessoa que está com uma perna amputada aqui em Pão de Açúcar e que está necessitando de uma cama, um colchão adaptado àquela situação que ela está. E a gente está se juntando, se somando com amigos aí para a gente tentar conseguir tanto esse colchão como essa cama para que essa pessoa possa ter uma condição melhor de enfrentar essa doença, essa situação a que ela foi submetida. Eu gostaria de poder contar, não assim como um político, mas como uma pessoa do povo também, como um cidadão pão-de-açucarense, depois da live, poder manter esse contato em prol dessa pessoa que a gente vai passar em ordem do senhor. E não é aproveitando a oportunidade para colocar contra a parede, não. É uma solicitação mesmo. Você está de parabéns porque você também desempenha um papel social muito importante junto a essas pessoas carentes, que às vezes não tem, a gente não tem um acesso, às vezes é uma pessoa mais carente, ali pobrezinha, não sabe nem se deslocar às vezes para uma secretaria ou tem dificuldade de locomoção, e você tem feito um trabalho muito importante, essa ponte de ligação desses casos assim sociais, e desde já me comprometo não só como você disse, até como cidadão, para estar lhe ajudando no que você precisar nesse caso aí e em outros que você necessitar, amigo. Tá bom, doutor Aldinho. Então vamos agora para a pergunta de colocar lá na contra-parede. É brincadeira. Doutor Aldinho, o senhor falou sobre a relação com o prefeito Jorge Dantas. Eu entrevistei aqui semana passada, eu indaguei, e faço aqui mais uma vez assim, né? A questão é de esclarecimento, não é questão de colocar A contra B nem C contra D. Eu quero saber o seguinte: houve algum acordo, existe algum acordo, existiu algum acordo para 2024, quando o doutor Heraldinho aceitou participar da chapa do Jorge Dantas como vice, claro, fez as pesquisas quantitativas, qualitativas, mas existiu um acordo, existia um pré-acordo para que em 2024 o nome do doutor Heraldinho fosse lançado como o nome do grupo para assumir a candidatura de prefeito em 2024. Eu sei que nós estamos longe também da campanha, mas, como o senhor disse, Pão de Açúcar respira política todos os dias, e esse assunto é um dos que mais são lembrados na praça. Será que tem um acordo? Diz que tem acordo, não tem acordo. Que o próximo é Heraldinho, será que não é? O que o senhor pode dizer aqui? E lembre-se que isso vai ficar gravado na live. Eu estou sempre fazendo lembrança, porque daqui a 4 anos, daqui a 3 anos, a gente vai estar nas campanhas, vai dizer: olha o que ele disse lá a Rogério Lima, olha o que o Rogério Lima disse a ele lá. Então, é uma pergunta que eu fiz também ao prefeito Jorge Dantas sobre possíveis nomes, né, para 2024. Ele citou, claro, o nome do senhor, disse que tinha nomes que se tivessem realmente preparados para a próxima eleição, né, no próximo pleito seriam avaliados, mas eu queria que o senhor falasse sobre isso aí, se for de bom grado o senhor falar para responder aos nossos internautas. Não, tranquilo.
Rogério, o projeto político que a gente fez o ano passado, que a gente construiu o ano passado, como eu estava dizendo, não foi um projeto político entre eu e Jorge, ou entre eu, Jorge e os deputados que nos apoiam. O projeto político que a gente fez foi um projeto de grupo, um projeto de 8 anos, e existiu sim esse acordo. Tá? Eu acho que o prefeito, aonde ele chega, hoje mesmo ele falou sobre isso, aonde ele então existiu um chega, acordo do senhor ser o nome para 2024. Sim, o prefeito lembrou disso depois da eleição e lembrou disso muitas vezes em reuniões de secretariado, com vereadores. Outro dia a gente fez aqui o Dia do Vereador, fizemos um almoço aqui comemorativo ao Dia do Vereador. Isso foi lembrado. Enfim, só para as pessoas entenderem, né? Para que a gente fechasse esse acordo, inicialmente eu tive uma conversa com ele e com o Chiquinho, seu filho, que inclusive hoje está aqui também com a gente, lá em Maceió. E naquela oportunidade a gente não fechou chapa. A gente só disse o seguinte, que a Pão de Açúcar estava numa situação muito difícil e a gente sempre teve afinidade política. Ele fez política com minha mãe, com minha família a vida toda. Na eleição de 2016, ele desistiu de ser candidato e terminou me apoiando. Então, a primeira conversa foi no sentido de dizer, poxa, vamos ver se a gente não divide para a gente melhorar a situação do Pão de Açúcar. E assim a gente fez, iniciamos várias conversas. Inicialmente com o nosso grupo aqui, em Pão de Açúcar, ele conversou com o grupo dele, e eu conversei com o meu, né? E depois a gente levou isso para uma reunião em que estavam Max Beltrão e Bruno Toledo, e naquela oportunidade, depois a gente trouxe o resultado dessa reunião para ter uma reunião final aqui em Pão de Açúcar. Inclusive, depois dessa história que você está dizendo que está gravado, depois da entrevista que você fez com o Jorge na semana passada, aí muitos falam, eu tenho um vídeo ainda dele dizendo. Digo, não se preocupe não, rapaz, tenha paciência, que porque assim, a narrativa às vezes fica perigosa quando você começa, né, e Jorge é um político que, poxa, um cara que agrada todo mundo e tal, então ele quis dizer que outros nomes, que são nomes, né, importantes, políticos na nossa cidade, que a gente também está na política hoje, eu estou aqui na política, daqui a pouco eu vou ter que passar o bastão, o Jorge vai ter que passar o bastão, eu vou ter que passar, né, daqui a, sei lá, se continuar a população entendendo que a gente vai estar à frente da política de Pão de Açúcar, a gente tem que ter a alternância de poder, que é salutar para a democracia. Então, eu tenho certeza que ele, eu não tenho nenhuma dúvida, nunca passou pela minha cabeça, que Jorge não cumpriria com o acordo dele. Então, o acordo é justamente esse. Ele é candidato agora, até porque ele disse que não tem mais pretensão. Doutor Aldinho, só me parece que a internet está conspirando contra. A internet não quer deixar, eu não entendi, não ficou audível realmente essa última parte da internet. Mas pode continuar, só foi para dizer ao senhor que agora está legal, fique à vontade. Né? Isso. Não, então assim, houve o acordo, foi um acordo muito conversado, muito debatido, né? Jorge mesmo explicou que estava vindo para essa eleição parecido da forma como ele foi quando o doutor Jasson foi prefeito e ele depois foi candidato, e que já naquela época ele não imaginava que ia ser mais candidato a prefeito, mas dessa vez foi um acordo muito bem debatido por todas as lideranças do meu grupo e do grupo dele, que aceitaram esse acordo. Do meu grupo, inclusive, muitos não queriam que eu desistisse da candidatura, mas a gente, mediante esse acordo, a gente fechou e convenceu essas pessoas de que Pão de Açúcar está acima de tudo, né? E o resultado está aí, Jorge está fazendo um mandato maravilhoso. E eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, de que ele, como homem de palavra, vai cumprir, sim, a palavra dele, vai fazer uma excelente gestão, que é o que a gente deve estar preocupado agora. Mas, como você disse, que o Pão de Açúcar é sempre muito, né, ansiosa nessas questões políticas, para essa ansiedade existe, só respondendo diretamente, sem muita delonga, existe o acordo e a gente vai estar trabalhando para ser o candidato do grupo na próxima eleição. Isso não é dito só por mim, é dito pelo próprio Jorge, por pessoas do grupo. Já foi dito, inclusive, hoje aqui nas inaugurações.
Então, eu não tenho assim, nenhuma dúvida de que esses acordos será assim, cumprido e mantido. Muito bem, esclarecido. Doutor Aldinho, antes da gente também finalizar, qual a sua relação, como é que o senhor vê hoje o cenário de oposição em Pão de Açúcar? Né? Se é que a gente não pode desprezar que não exista, né, a oposição, até porque a oposição ela é salutar à democracia, ela é uma balança, né, ela se contrapõe, mas a gente vê realmente que a situação hoje da oposição em Pão de Açúcar, ela está muito fragilizada. Mas eu gostaria que o senhor, como político também, o senhor pudesse analisar isso daí. É um sinal de que pode-se ficar tranquilo, de que a atual gestão vai ter folga suficiente para trabalhar, sem ter aquele calo no pé, sem ter aquela coisa, ou inspira cuidados, ou se a política é um cenário hoje, amanhã está outro. Como é que o senhor vê a oposição? Como é que o senhor pensa na questão da oposição, de aglomerar, tem o ex-prefeito Flavinho, ou eu não sei. Como é que o senhor vê, né, já depois de o senhor ter respondido essa pergunta sobre a questão do acordo, e o senhor sendo um nome, ou o nome para a próxima eleição, o senhor acredito que creio que mesmo estando ainda em 2017, em 2021, já pense nesse cenário. É para se acomodar um pouco, é para trabalhar tranquilo, tal, ou o senhor vê que por outro ângulo? Não, a gente não pode nunca se acomodar, a gente deve trabalhar muito a gestão, a gente está trabalhando o seguinte, vamos fazer uma ótima gestão e nos credenciar para que o povo nos aceite novamente como uma via boa para a cidade. A gente tem que se credenciar para o povo, que é quem vota e quem elege, independente de quem seja a oposição. Lógico que ter oposição é importante, porque muitas vezes direciona, não cega o gestor. Né? O gestor que ele não tem oposição, ele fica achando que está assim, soberano sobre tudo, e não pode ser dessa forma. A gente tem que, primeiro, respeitar todo mundo, né? A gente tem que ter um respeito muito grande, seja as pessoas de situação como oposição, isso eu gosto de dizer. Quem vai lidar com o povo não pode estar nessa perseguição ou discriminação de quem foi contra ou a favor. Isso é uma coisa que tem muito em Pão de Açúcar, mas não é salutar. Eu acredito que a oposição de Pão de Açúcar ela não ficou órfã depois da eleição. Ela ficou órfã quando era situação. Quando o prefeito foi eleito, né, e aí eu não fujo de oposição por isso, porque eu fui candidato contra o cara que era o cara que estava na graça do povo na época, e com muitos projetos mirabolantes e tal. Mas a oposição ela ficou órfã quando ela era situação. Quando o prefeito foi eleito, ele simplesmente pediu renúncia do cargo, ele mesmo que pediu renúncia, não foi a justiça, não foi a Câmara dos Vereadores que fez o impeachment ao prefeito, não, ele pediu renúncia com 2 anos e meio, se eu não me engano, 2 anos e 6 meses, 2 meses e 8 meses. Então, 2 anos e meio, mais ou menos, de gestão, e o cara que foi eleito para ficar 4 anos pediu para sair. A partir desse momento, o vice assumiu, tentou organizar as coisas, mas aí fica mais difícil, principalmente quando você é pego de surpresa, assim, né? Você é o vice e, de repente, o cara pede uma renúncia, assim, do nada. Eu, conversando com o governador Renan Filho, ele me confidenciou que soube da renúncia do prefeito na época pela internet, ou pelos jornais da época. O cara é do partido, nem teve nem assim a satisfação de dar ao governador, dizer, poxa, estou saindo aqui, não dá mais para mim. Ele simplesmente saiu, e aí abandonou todo o grupo, né? E aí fica uma situação muito difícil naquela época. Então, assim, eu vejo que tenho informações de que provavelmente ele ainda tenha reacendido assim, o desejo de disputar mais alguma eleição, ele tem todo o direito. Né? Acho que o Cristiano também chegou muito em cima da hora, e depois da eleição a gente não vê oposição em Pão de Açúcar, assim, aquela oposição construtiva. A gente tem uma vereadora que
está fazendo um trabalho maravilhoso, mas a gente sente ela muito só, que é a Tereza Brito. Tem feito um trabalho de oposição, tem levantado questões com respeito, né? Não tem sido aquela oposição só por oposição, não, tem feito um trabalho interessante, o Diomedes também, que disputou pelo lado do Cristiano, mas também tem feito colocações respeitosas na Câmara, tem se comportado, mas a gente vê que uma liderança para essa oposição, eu, na minha visão, né, observando, e agora eu tenho ficado muito em Pão de Açúcar, mais do que sempre, a gente tem notado que a oposição forte, mas não foi dessa vez, não foi depois da eleição, foi lá atrás. Muito bem, tá certo, doutor Eudinho. Eu quero deixar agora as considerações. Meu Deus, Rogério, fique à vontade. Desculpa. Não, quero ter um grande comunicador. Rogério, quero dizer também que não tenho nada pessoal contra nenhum deles, tá? Inclusive, tenho um carinho muito grande pela minha prima Magda, pelos meus primos, Elvinho, Flaelma. Recentemente tive a oportunidade de revê-los, infelizmente, num momento em que eu não gostaria, né, que foi no falecimento do meu tio Flávio, a quem não era só um tio para mim, não era um simples tio, com todo respeito a todos os meus tios que eu tenho, que eu gosto de todos, mas o Flávio era um cara diferenciado na minha vida, foi um cara diferenciado na minha vida. E eu tive a oportunidade de me encontrar de novo com eles e conversar e abraçar, né? E para mim foi importante isso, tá? Então não é nada pessoal, mas eu não posso, mediante tanta coisa, né, que foi feita, inclusive falei também com o próprio Flávio na oportunidade, mas uma conversa entre parentes, nada de política. Mas no campo político, realmente, a oposição está órfã em Pão de Açúcar. Essa é a visão que eu tenho, mas acredito que eles possam sim se organizar e possam estar de novo fortes, né? E a gente vai estar também nos organizando e trabalhando para continuar forte e bem com o nosso povo. Muito bem, doutor Eudinho. Eu quero abrir um parênteses já aqui para a gente deixar para as suas considerações finais e agradecer também por ter tido nosso convite. Como eu disse, é uma série de entrevistas. Nós vamos ter aqui o ex-prefeito Flavinho, o ex-prefeito Cleito Farias. Vamos convidar alguns deputados e candidatos que queiram também participar conosco, queiram falar ao povo aqui do Pão de Açúcar. E a gente vai fazer realmente essa série de entrevistas e agradecendo realmente mais uma vez e colocando aqui pela seriedade, pela maneira como o senhor foi cortês conosco e dizer que sempre que institucionalmente o senhor necessitar, a gente está aqui também ao vivo e pronto para a gente poder esclarecer as situações ao povo. Muito obrigado, fique à vontade suas considerações finais. Eu lhe agradeço demais, Rogério, a toda a equipe aí da PAC Notícias, nossos internautas, né, que nos acompanharam, uma audiência muito boa, né? Quero dizer que a gente tem trabalhado muito para cumprir todos os compromissos que a gente assumiu lá atrás na campanha. Não é fácil, mas a gente tem muita vontade de trabalhar e de continuar trabalhando pelo nosso povo. A você eu quero agradecer demais e quero também, nesse final, você que fez algumas perguntas assim, vamos dizer assim, perguntas poderosas, como diria Jair Ribeiro, quero lhe fazer um convite. Certo. Eu conversando com o Giovanni, que é o nosso assessor de esportes, comentando, né, que iria fazer a entrevista hoje com você, e a gente começou a conversar e debater, e falando, começamos a lembrar do seu histórico, Rogério, aqui na cidade de Pão de Açúcar, como um esportista, como um comunicador, como um cara que sempre gostou de organizar os campeonatos municipais aqui, sempre com brilhantismo, sempre com muita luta, às vezes com muita dificuldade. Mas a gente quer fazer um convite. Eu digo, vamos fazer um convite a Rogério. Não depende do convite. O torneio, o campeonato de veteranos vai estar encerrando agora nas próximas semanas, né? Já está em fases aí de eliminatórias. E para a gente seria uma honra se a gente pudesse contar com a sua narração na final desse campeonato. Isso é uma coisa aqui que você não estava sabendo,
mas que de antemão Isso. eu quero fazer esse convite ao vivo, está gravado, como você disse, né? E se você puder e não puder dar a resposta agora, mas para a gente vai ser uma honra muito grande se você puder colaborar com a gente, né, nessa final, porque aí a gente vai estar também fazendo até uma homenagem a um cara que gostava de fazer isso, que você conheceu muito bem, que você disse que você já trabalhou em rádio e tudo, você sabe. Era o tio Flávio. O tio Flávio, ele tinha um costume lá. Foi um professor da todos nós, né? Exatamente. Flávio foi o professor, né? Foi o professor de tudo. Narrar fazer aquela narração na beira do campo, né? Verdade. Reinaldinho, eu vou deixar gravado também. Eu aceito, sim, eu vou transmitir com todo prazer. Agora, só se o secretário Cezinha for o meu repórter novamente, porque ele foi no tempo da Reacional. Eu conversei, né, com o repórter, que eu transmito a partida. Está fechado aqui, está gravado, viu, meu irmão? Bom, o repórter está dizendo, essa história é interessante, porque Cezinha, né, filho de Augusto César também, que é meu tio e que é do rádio há muito tempo também, né? Você narrou um jogo, né? Do Jacobá, e ele foi o repórter. Ele era o presidente, o Augusto César era o presidente. Isso. Repórter de campo. Foi. Vamos botar ele nessa bucha de novo, vamos botar ele de repórter. Convençam e a gente vai estar lá com fé em Deus, com certeza, meu irmão. Obrigado, meu irmão, obrigado mesmo, obrigado pela entrevista, foi maravilhosa. Valeu, meu irmão, boa noite, um abraço a todos aí que ficaram conosco, até a próxima, com fé em Deus, durante a semana a gente vai deixar cá a próxima entrevista da terça-feira. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu.